Os antigos pais apostólicos, ou os chamados pais da Igreja, se mostravam profundamente intrigados e escandalizados com a ideia de que as mesmas coisas que eles defendiam e acreditavam sobre Jesus também já eram acreditadas e defendidas por detestáveis pagãos e devotos idólatras de vários lugares e de várias épocas. As obras que estes primitivos cristãos escreveram estão repletas de tentativas ingênuas de explicar este mistério que eles atribuíram muitas vezes ao que chamaram de artimanhas blasfemas do diabo. Para alguns deles, o diabo cristão, sabendo anteriormente do que haveria de transcorrer na vida de Cristo, criou uma forma de paródia anterior a esses eventos, a fim de, segundo eles, blasfemar dos ritos e doutrinas cristãs, sempre vendo nas analogias pagãs a malandragem dos demônios. Tendo chegado aos ouvidos do diabo, diz o crédulo Justino Mártir, que os profetas haviam predito a vinda de Cristo, o Filho de Deus, ele ordenou aos poetas pagãos que apresentassem muitos que deveriam ser chamados de filhos de Júpiter. O diabo estabeleceu tal esquema para fazer os homens imaginarem que a verdadeira história de Cristo era do mesmo caráter que as fábulas prodigiosas contadas sobre os filhos de Júpiter. O próprio platonismo grego, que cedeu ao cristianismo muitas das suas doutrinas, também aguçava a imaginação dos pais da Igreja. Só que neste caso era comum nos dias antigos que se tentasse harmonizar o discurso de Platão e suas ideias com os mais sincréticos e místicos dogmas do cristianismo. Anthony Collins, em seu discurso sobre o livre pensamento, diz que Orígenes de Alexandria, longe de renegar um acordo entre o platonismo pagão e o cristianismo, dedica grande parte da sua obra contra Celsum para mostrar a conformidade entre ambos os sistemas. Da mesma forma, diz ele, Amélio, um platônico pagão que viveu no século III, ao ler os primeiros versos do Evangelho de João, exclamou: Per Joven, bárbaro isti cum nostro Platone sentit. Por Júpiter, este bárbaro concorda com Platão. Ou seja, para Amélio, pagão platônico do século III, João e Platão mantinham ideias semelhantes. Fica fácil saber quem plagiou quem ao sabermos que Platão viveu quase 5 séculos antes de João, o evangelista. E ainda comentando a influência grega no cristianismo, Collins, em sua magnífica obra, cita ainda as célebres palavras do cardeal Pallavicino. Senza Aristotele, noi mancavamo di molti articoli di fede. Sem Aristóteles, ficaríamos sem muitos artigos de fé. Os antigos pais da Igreja cristã não apenas admitiam com fé implícita a suposta realidade viva dos deuses do paganismo, seus poderes, oráculos, milagres e outras analogias com a fé cristã, como também fizeram de tais antologias suas mais fortes desculpas ou argumentos em defesa daquilo que entendiam como a verdade dos princípios cristãos. Na sua apologia dirigida ao imperador Adriano, o pai da Igreja, Justino Mártir, raciocina assim: Jesus é digno de ser chamado Filho de Deus por causa da sua sabedoria, uma vez que todos os escritores chamam Deus de Pai dos homens e dos deuses. Aqui, certamente, Justino alude a Júpiter como o pai dos deuses.
Continua ele ainda fazendo a sua analogia, alegando que, se os cristãos acreditavam que Jesus era a palavra de Deus encarnada e que teria sido gerado de forma incomum ou diferente, isso não deveria ser algo extraordinário para os pagãos, tendo em vista que Mercúrio, ou o Hermes dos gregos, era entendido como o mensageiro da palavra dos deuses. Justino então afirma que se é surpreendente para os pagãos que Jesus morreu crucificado, isto não deveria ser assim, posto que os chamados filhos de Júpiter, alguns semideuses, também passaram por situações de martírio e morte de formas diferentes. Se os cristãos acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, continua Justino, isso também era aceito entre os pagãos, como no caso de Perseu, o herói mitológico grego. Para concluir, ele afirma que assim como Esculápio era uma divindade curandeira, Jesus igualmente, pois teria curado coxos, paralíticos e cegos. Os oráculos sibilinos, às vezes chamados de oráculos pseudo-sibilinos, constituem-se numa coleção de oráculos, profecias, escritas em hexámetros gregos, atribuídas às sibilas, uma espécie de pitonisas ou profetisas pagãs que proferiam revelações em um estado de transe estático. 14 livros e 8 fragmentos dos oráculos sibilinos sobreviveram em uma edição do século VI ou VII desta era. O texto é, na verdade, um estranho pastiche, uma mistura da mitologia helenística e romana intercalado com lendas gnósticas. Muitos capítulos desses oráculos passaram a ser vistos como verdadeiras profecias sobre a vinda de Jesus e a sua vida, ainda que fossem obras de irrefutável conteúdo pagão. Como exemplo, citamos Constantino, o primeiro imperador cristão, na sua mensagem endereçada ao Concílio de Nicéia, convocado no ano de 325. Na ocasião, ele interpretou a passagem das Ecoglas, ou Bucólicas de Virgílio, como uma referência à vinda de Cristo ao mundo. Segundo ele, a Sibila Eritreia, sacerdotisa do deus Apolo, embora representasse uma superstição absurda, estaria cheia de inspiração divina e teria, segundo ele, profetizado em versos o que aconteceria no futuro, revelando até mesmo a própria vinda de Cristo, tendo recitado um acróstico que resultaria na frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E citando ainda da obra de Virgílio, composta quase 3 séculos antes, Constantino menciona outra Sibila, que era da região de Cumas, antiga colônia grega na Campânia italiana. Segundo a mitologia, ela era também sacerdotisa de Apolo, o deus da luz, e teria declamado o seguinte oráculo em forma de versos. Tu, ó Virgem Lucina, saúda a criança recém-nascida, sob cujo reinado termina a descendência de ferro, uma progênie dourada desce do céu. A virtude banida do seu reino restaurará, e o crime não ameaçará mais o mundo culpado. Lucina é um epíteto, um apelido para a deusa Juno, ou às vezes a deusa Diana. Na mitologia greco-romana, ela era representada como uma jovem casta, virgem, que daria à luz a uma criança que acabaria com a tirania e o domínio férreo. Seria esta uma criança dourada que desceria do céu e que ela restauraria ao mundo a sua virtude primitiva, e que o mundo, mesmo culpado, não seria mais ameaçado pelo mal.
Os versos da Sibila encontraram-se nas obras de Virgílio, o maior poeta latino, e Constantino os empregou diante dos bispos do Concílio de Nicéia como, segundo ele, uma prova externa de que mesmo entre os pagãos a crença na vinda de Jesus Cristo era conhecida e até celebrada. Lactâncio, ou Lúcio Célio Firmiano Lactâncio, foi um dos mais devotados defensores desta mitologia associada à vinda e ao nascimento de Jesus. Ele foi um autor entre os primeiros cristãos que se tornou conselheiro pessoal de ninguém mais, ninguém menos que o próprio imperador Constantino. Ele também acreditava que os oráculos sibilinos, embora sendo de natureza pagã e com raízes em práticas ocultistas, apontavam para a manifestação de Jesus como o Cristo. Buscando refutar rumores de que alguns textos sibilinos teriam sido adulterados pelos próprios cristãos, ele diz que quem já leu as obras de Cícero e Varro, os quais mencionam as sibilas, de onde teriam se originado essas ideias, eram consideradas loucura até então, mas com o seu devido tempo, com a vinda de Cristo, então passaram, segundo ele, a fazer sentido. Como se percebe, o sentimento dos antigos pais e padres da Igreja era misto em relação a essas grandes coincidências, digamos assim, entre as crenças dos pagãos e idólatras do mundo de então e as doutrinas cristãs. Eram muito semelhantes, chegando até a serem paralelas em termos de personagens, ações e eventos. Alguns cristãos antigos disseram ser isso artimanhas do diabo, e já outros chegaram a admitir tacitamente que mesmo os pagãos do império detinham certo potencial, digamos, profético, já prevendo, por meio dos seus ritos pagãos secretos, o advento de Jesus. E você, o que pensa a respeito? Deixe seu comentário aqui no vídeo e, se gostou, curta e compartilhe. Muito obrigado.